Boa noite. Espero poder colaborar com vocês aqui, né? Depois de tanta oração, assim, a responsabilidade parece que aumenta, né? Mas eu já vim a semana inteira pedindo realmente que o Espírito Santo me coloque as palavras certas, né? Que eu possa conduzir essa conversa para que a gente tenha um entendimento de que existem formas da gente encontrar mais bem-estar na nossa vida, apesar dos problemas, das dificuldades, né? Como é que a gente enxerga as coisas, como é que a gente encara de uma forma um pouco mais leve, se possível, né? Quando é possível, e qual é a nossa parte, né? Nisso que eu vou falar aqui. Então, eu falei para a Adri, né? Ela disse, você vai? Eu falei, eu vou. E agora deu certo, eu tô aqui. E a minha sugestão foi falar sobre desamparo aprendido. Eu imagino que vocês não têm a menor ideia do que seja isso, né? Desamparo aprendido. Desamparo. Desamparo é um negócio assim que... Bom, vamos começar pelo começo. Se vocês quiserem vir um pouco mais para frente, eu preciso de uma plateia um pouco participativa, tá? Isso. Então, venham mais para frente um pouquinho aqui. Né? Eu vou começar falando que... Quais são os sintomas, assim, né? Quais são os sintomas do desamparo aprendido? Não, pode ficar em pé mesmo, pode ficar em pé, porque assim, ó, é para ficar em pé um pouquinho, porque assim, pode ficar em pé. Vocês vão ficar em pé um pouquinho aí, e aí eu vou falar aqui alguns dos sintomas, e se vocês se identificarem, eu tenho isso, daí você pode sentar, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que é um sintoma do desamparo aprendido é uma super preocupação. A gente está sempre preocupado com alguma coisa, né? Ou a gente tem dificuldade para dormir porque fica pensando na vida. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que isso é para mim? Né? Às vezes o coração dispara, né? Tem muitas pessoas que acham que sofrem de ansiedade, e hoje vocês vão entender que talvez não seja ansiedade exatamente, né? Então, preocupação com o futuro, e o dia de amanhã, e o mês que vem, e no ano que vem, né? Mágoa, aquela sensação assim, né, de que meu passado não foi muito bom, eu sofri, eu fui maltratado, eu fui desamparado, né? Vai sentando, abaixando aqui, né? Vai fazendo um agachamento, vai... Né? Então, assim, esses são alguns sintomas do desamparo aprendido. Então, o que é um desamparo aprendido? Primeiro, eu vou precisar mostrar para vocês um cérebro aqui, né? Eu trouxe. Eu estava dizendo para elas aqui que às vezes eu estou atendendo ou no consultório, ou estou fazendo um atendimento online e tal, e eu digo, peraí que eu vou pegar o meu cérebro. Esse, não esse, né? Para mostrar um negócio assim, para explicar. Então, o que eu quero explicar aqui para vocês? O nosso cérebro, ele é formado, né? O órgão cérebro, ele é formado de dentro para fora, né? De baixo para cima. Eu queria usar as duas mãos. E fazer biquinho. Então, assim, ó. Quando a gente abre aqui, tadã, são dois hemisférios, né? Duas metades aqui. E aí a gente entende que é assim, ó. Então, esta parte de dentro aqui, ela é a parte mais reativa, impulsiva, né? Antigamente a gente chamava de cérebro reptiliano, porque é um cérebro primitivo mesmo, né? E esse cérebro aqui, ele tem uma bolinha, chama amígdala cerebral. A amígdala cerebral tem duas, uma de cada lado aqui, não é essa. Às vezes eu estou explicando e a pessoa diz assim, mas quem tirou a amígdala também tem? É outra. Né? Não, porque quem tirou a amígdala, a pessoa tirava a amígdala e ficava meio indefeso, assim, né? À mercê das coisas. Mas é outra, é essa aqui, né? E essa amígdala aqui, ela tem uma função de ativar, que a gente chama de modo luta ou fuga.
que é luta ou fuga? Aqui entra uma coisa bem importante que é a nossa defesa, né? Que a gente está sempre assim no modo de ameaça. Queimei o arroz. Esqueci de fechar a torneira. Não falei um negócio que eu tinha que falar. Né? E o movimento é mais ou menos esse aqui, ó. Né? Vamos fazer junto só para vocês sentirem como é que é, ó. É assim, ó. Tipo do susto, né? Então, muitas pessoas nem soltam, elas ficam sempre assim. E daí dá dor nas costas, no pescoço, né? Mandíbula, né? Aquela coisa assim. E a gente tem que aprender a soltar. Porque cada vez que a gente faz isso, tá rolando cortisol na corrente sanguínea. Cortisol é o hormônio do estresse, é um hormônio muito bom e muito importante, tá? Existe a primeira liberação lá por volta, um pouco antes das 9 horas da manhã, que é pra gente acordar e ter energia, né? E depois tem mais duas ao longo do dia, assim, um pouco menores e tal. Mas, todas as vezes em que a gente entra nesse modo luta ou fuga, libera cortisol. Então, se vocês passam o dia, se nós passamos o dia em preocupação, a gente está liberando muito cortisol na corrente sanguínea e não dá conta disso, entende? O que vai acontecer com esse cortisol na corrente sanguínea? Ele vai trazer o que a gente chama de inflamação sistêmica, que fica para um outro dia eu contar. Hoje o meu negócio aqui é o desamparo aprendido. Tá, e o que tem que ver o desamparo aprendido? Então, Adri, este nosso cérebro aqui, ó, quando a gente nasce, bom, esse cérebro ele só vai ficar pronto lá por volta, assim, dos 25 anos de idade, tá? Então, tem muita coisa que a gente espera que as crianças façam que eles não têm condições de fazer. Adolescente, não, você tem que ser mais responsável, você tem que fazer as melhores escolhas. Não, escolha e responsabilidade está aqui, né, nessa parte do cérebro. Criança vai nascer com esta parte aqui toda funcionando, né, porque é reativa e tal, e esta área aqui, tem uma área aqui que é uma área de conexão. O que a conexão faz? Sabe quando a gente vê um bebezinho e você diz assim, olha, bonitinho, né, dá vontade de pegar e cuidar? Por quê? Né? Porque Deus é tão bom que Ele criou já essa situação aqui, que é para a gente realmente cuidar dos bebês. O que acontece se não cuidar de um bebê? Morre. Né? Um filhote de cavalo, de boi, né? Nasceu, dali a pouco já está andando, né? E o bebezinho, se puser ele aqui, ele fica. Né? Ele não vai buscar comida, ele não vai buscar aconchego, ele morre. Então, esse cérebro do bebê, ele é muito rudimentar, né? Não tem a consciência assim. Esse cérebro do bebê, ele vai fazer só duas situações que ele vai perceber: prazer e desprazer. Então, tudo aquilo que é desprazer, tem uma área aqui no cérebro que vai ficar guardada, né? Então, veja assim, o bebê chorou, desprazer. Foi acolhido, prazer. Estava com fome, chorou. Mamou, prazer. Né? Prazer e desprazer o tempo todo. Tá? Todas as vezes em que esse cérebro do bebê entra em modo desprazer, ele faz registro disso. Né? Daí a gente pensa assim, puxa vida, eu não sabia disso, né? Quando eu tenho 2 filhos, meu filho mais velho vai fazer 40 anos. Então, veja, há 40 anos atrás, o pediatra me disse assim, deixe chorar no berço que abre o pulmão. Eu estava no primeiro ano da faculdade. A gente não tinha o conhecimento da neurociência. A gente não sabia que ia fazer desamparo aprendido. Por que aprendido? Porque não é uma vez, né? Quando a gente fala assim, a família tem uma responsabilidade. Mas tem muita coisa que a família não sabe. Então a gente não pode dizer assim, ah, minha família, meus pais, minha mãe, meu pai me trataram mal, me deixaram chorando no berço. Pra vocês terem uma ideia, eu fui daqueles bebês que ficavam enfaixados no escuro. Pensa, se enfaixar um bebê e deixar
para não se mexer, né? Eu fui um bebê desse. Meus irmãos todos foram assim, deixava no escuro. Que dó, né? Enfim, o nosso cérebro, ele aguenta muita coisa. O cérebro do bebê, ele vai aguentar muita coisa. Então, o nosso cuidado tem que ser assim, um momento ou outro, a criança vai chorar, né? Vai sentir o desprazer ali. A questão é que a gente não permita que seja só isso, né? Por quê? Porque essa família que não está atendendo todas as vezes que a criança chora e tudo mais, né? A gente pode combinar um outro dia, um outro momento, uma outra forma de discutir as coisas de educação também, né? Hoje é desamparo aprendido, então volta, né? Essa família que não está dando muita importância para o choro do bebê, vai continuar não dando importância para a criança à medida que ela cresce. Talvez vocês tenham ouvido na família de vocês, engole esse choro. Tá chorando? Vou te dar motivo para chorar. Se chorar mais, vai apanhar. Vai chorar no quarto que eu não quero ouvir. Né? E a gente chorava e chorava e chorava. Ninguém estava vendo, ninguém estava ouvindo. Isso é desamparo aprendido. E o cérebro guarda isso. Né? Muitas vezes na nossa vida adulta, a gente tem aqueles gatilhos. Né? Não é um gatilho, é uma memória que é ativada no momento presente daquela situação que a gente viveu lá quando era criança, né? Tá, e o que a gente faz com isso, né? O que dá para fazer? Eu tenho uma memória, tenho um cérebro que está em desamparo aprendido, né? O resultado desta formação, assim, do desamparo aprendido, é que a gente tem uma amígdala, aliás, tem duas, né? Uma de cada lado. Esta amígdala aqui, ela se torna uma amígdala superativada. Então, veja, a amígdala faz, vamos fazer junto? A amígdala faz isso. E agora? E agora? Uma amígdala superativada, porque passou por muitas situações de desamparo, de não ser atendida, de fazer registro de desprazer, né? Essa amígdala, ela vai ficando, vamos dizer assim, que é quase como um mau contato, né? Que ela ativa por qualquer coisa. Esqueci a chave. Né? Qualquer coisa. Você tá lá, eu quantas vezes me pego assim, eu tô descascando uma laranja, não sei o que, eu tô assim. Eu digo, é só uma laranja, ela não vai me fazer mal, eu posso soltar, né? Então a gente vai aprender aqui duas técnicas para soltar, para sair do modo luta ou fuga. Por quê? Porque essa amígdala superativada, ela vai fazer com que a gente estresse mais ainda o nosso cérebro, que não vai descansar. Um cérebro com uma amígdala superativada é preocupado com tudo. Tudo. Então, quando eu falei dos sintomas, né, da superpreocupação, a gente se preocupa simplesmente com tudo. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu fiz e não devia ter feito, o que eu não fiz e devia ter feito, né? Com o que o outro fez, com o que o outro não fez, com o que o outro devia fazer que não fez, falou que não devia ralar, enfim. Tudo é motivo de preocupação. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é esse aqui, ó, tá? De soltar estes músculos que fazem parte do movimento da amígdala. Então, é pescoço, solta o pescoço devagar, vai ouvir uns creque-creque, né? Ombro e solta. Pode mexer assim também, né? Assim, pode mexer a perna, solta, solta, chacoalha, solta, relaxa, né? Tem que relaxar e soltar para sair do modo luta ou fuga. Missão dada, missão cumprida, então agora que vocês estão aqui, vocês vão saber disso, vocês têm que fazer, tá? Todo mundo pode cobrar um do outro aí. Todas as vezes não. O tempo todo, a gente tem que estar atento ao corpo. Se o corpo estiver assim, solte. Relaxe. Né? Diga para você mesmo assim, tá tudo bem, né? Eu tô lá cortando a laranja, é só uma laranja,
só uma maçã, tá tudo bem, né? Tá chovendo, é só uma chuva, né? Sabe? E mexe o corpo para sair disso, tá? Bom, então, esse cérebro que sofreu mais, não é nem mais experiências de desprazer. A gente vem sofrendo experiências de desprazer. Vocês já tiveram algum desprazer hoje? Um só? Se for um só, tá ótimo, né? Não é? Por quê? Porque a gente presta atenção. Isso também é função desta parte do cérebro aqui. Prestar atenção em tudo aquilo que não está funcionando, não está resolvido, né? Agora, e as coisas que estão dando certo? Como é que vocês fazem com as coisas que estão dando certo? Isso aí foi fácil, não tinha nem, né? A gente desqualifica as coisas que estão dando certo, que estão funcionando, que estão resolvidas, e a gente presta atenção em tudo aquilo que não está bom. Ah, tem uma sujeirinha ali na parede, tem um pingo d'água aqui. Ah, tem alguém que não gosta de mim, tem alguém que está fazendo uma careta, sei lá. Né? Tudo que é ruim, a gente está sempre atento, anotando no caderninho. E as bênçãos todas que a gente recebe durante o dia, todo mundo aqui acordou hoje de manhã, né? E levantou, e tá andando, e tá comendo, e bebeu água, e tá respirando, né? E mais as bênçãos que a gente nem enxerga, que são as células que são trocadas a cada 30 dias, né? A restauração que acontece no nosso corpo, o processo digestório, os olhos que fabricam a lágrima para que os nossos olhos não sequem, né? O fato da gente poder falar, se comunicar, sorrir, conversar, enxergar as pessoas, né? Mas isso, tipo, o importante é que eu bebi pouca água hoje, o importante é que o intestino não funcionou, o importante é que não tinha uma vaga para eu estacionar, o importante são os perrengues da vida. Uma ideia de atividade também para vocês fazerem é ter um caderninho do lado da cama, um bloquinho assim, né? E um lápis, uma caneta. E aí, antes de dormir, vocês vão anotar 3 coisas que foram ok. Não precisa ser fogos de artifício. Às vezes eu falo isso, né, para os meus pacientes, eu digo assim, você vai anotar 3 coisas. Ai, mas a minha vida é tão sem graça, não acontece nada e tal, né? Eu não estou dizendo, ganhei na Mega Sena, nossa, comprei um carro, fui promovido, né? Agora não precisa mais pagar IPTU, nem IPVA, nada. Nossa, né? Não é isso. São as pequenas coisas que aconteceram durante o dia. Alguém quer dividir aqui alguma coisa legal que aconteceu hoje, assim? Básica, mas que, ó, que legal, que gostoso. Eu ganhei 2 consultas. Maravilha, hein? 2 consultas. 2 consultas que Show. eu teria que pagar com uma euro R$ 1.100. Ux. Eu ganhei. Tá vendo só? Esses são fogos de artifício, né? Tutu. Esses são fogos de artifício. Com certeza. Né? Mas alguma coisa menor, pode ser bem pequenininha. Nada? Opa, muito bom, ajudou o colega lá. Né? E deu certo, você ajudou mesmo, né? Não atrapalhou. Então, são pequenas coisas. 3 todos os dias. E não pode repetir. Tá? Hoje eu tomei um café gostoso. Amanhã, tome chá, então. Pelo menos está mudando alguma coisa ali, né? Hoje eu fui lá na igreja da Adri, foi bem legal. Né? Fogos, né? Bênçãos na vida da gente. Então, são 3 coisinhas, 3 eventos pequenos, básicos, né? Por dia que você... Para que serve isso? Para que serve isso? Para sair do piloto automático, de prestar atenção em todas as coisas que são ruins, que são problema, que não deram certo ainda, e prestar atenção, validar, anotar, guardar as coisas boas que estão acontecendo.
tá? É isso mesmo, é assim, né? Para liberar cortisol, para sair do modo luta ou fuga, porque o cortisol está na corrente sanguínea mesmo, né? Muito bem, então assim, aonde mais que aparece esse desamparo aprendido? Ele vai aparecer nas nossas mágoas, né? Naqueles traumas que a gente teve. Alguém aqui tem trauma? Todo mundo tem um pouquinho, né? Alguma coisa. Agora, desamparo aprendido, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Quem tem mais trauma, tem mais, tem um desamparo mais forte. Mas alguém aqui foi bebê ou foi criança e não chorou? Alguém aqui, como criança, queria comer um doce e a mãe não deu, o pai não deu e você não chorou? Chorou. A gente chora, mas eu queria aquela boneca. Não, tenho dinheiro. Mas eu queria ir lá brincar. Não, agora não dá. Né? Não pode, não pode. Tem coisa que não pode, vai ouvir um não. E muitas vezes as nossas famílias não sabem, que não é para dizer assim, se você não comer tudo, você vai ficar aqui na mesa até a hora do jantar, você vai ficar até a noite. Eu escuto isso no consultório. Que o pai põe o chinelo na mesa. Vai comer? Não vai comer? Não vai levantar. Entendeu? Criança que, né, eu acho que vocês devem ter bastante exemplos também, né, daquelas coisas que, se você não tirar 10 na prova, se você ficar em recuperação, você não vai ter Papai Noel, não vai ganhar brinquedo, não vai pra praia, não vai visitar um amigo, não vai ter aniversário. Ameaça leva ao desamparo aprendido. Por quê? Vamos entender que uma criança pequenininha não tem o entendimento, que o entendimento das coisas, os porquês, ele só vai acontecer plenamente com que idade? Com sorte, aos 25 já está pronto. Tem gente que com 30 ainda não tem, né? Então, depende do estímulo, né? As conexões que a gente faz para entender uma coisa, para passar pelas dificuldades. Precisa ter muita conexão aqui, tá? De todas as áreas. Então, não é uma que decide. São todas as áreas conectadas que vão passando informação e fazendo as melhores escolhas ali, né? Então, esse cérebro em desamparo aprendido, ele faz com que a gente viva mais intensamente as nossas memórias traumáticas, né? E uma memória traumática, ela significa que a gente vai apontar o dedo para alguém e dizer assim, você me fez mal. Você é culpado da minha infelicidade. Você me deve. Ó, você, o outro. Em psicologia, a gente fala que todas as vezes que a gente aponta o dedo para o outro, lá onde for, né? É para evitar de olhar para a gente mesmo, né? Tem uma frase que eu tenho repetido lá no consultório, meu Deus, acho que eu vou gravar assim, né, para pôr ali um play, né? Não, mas daí eu vou recortar só esse pedacinho que diz assim, ó, eu quero que você seja o que eu quero que você seja. Vou dizer de novo. Com marido, com esposa, com filho, com chefe, com vizinho, com pai, com mãe, com filho, com todo mundo. Eu quero que você seja o que eu quero que você seja. Então, você não pode ter defeitos. Você não pode escolher. Você não pode escolher diferente. Você não pode pensar diferente. Porque eu quero que você seja o que eu quero que você seja. Que coisa louca, né? E aí a gente não é feliz. Porque o outro não é o que eu quero que ele seja. O outro não pensa o que eu quero que ele pense. O outro não faz o que eu quero que ele faça. Eu atendo casais, né, no consultório também. E se vocês soubessem o tanto de briga que dá para lavar a louça. Ah, dá briga na casa de vocês também? A história é sempre a mesma. Não, eu, mulher, então eu combino com o marido que eu vou lavar a roupa e ele lava a louça. Daí eu lavo a roupa e ele não lava a louça. Aí ele diz assim, não, eu vou lavar, mas eu vou lavar no meu tempo. E a louça fica.
E aí eu, mulher, vou lá e lavo, né? E daí ele aprende que é só ele demorar um pouquinho que ele não precisa fazer, né? Olha, 15 anos de consultório, pelo menos uns 10 por ano aparece assim, né? Sabe? Briga por causa de lavar louça. Entende? Com o filho é a mesma coisa. Né? Eu quero que você arrume do jeito como eu quero. A gente adora dizer isso, né? Não, mas daí vai uma diarista, ela não faz do jeito que eu quero. Né? Aí tem um empregado ou tem um colega lá que ele também não faz do jeito que deve fazer. Aí as pessoas no trânsito, eles não dirigem do jeito que deve, né? Eles param o carro de qualquer jeito, eles atravessam, né? O outro não faz aquilo que eu quero que ele faça. O outro não pensa aquilo que eu quero que ele pense. O outro tem um pensamento próprio, né? E aí a gente olha e diz assim, eu não sou feliz porque você não faz o que eu quero que você faça. Você não é do jeito que eu quero que você seja. Faz sentido isso para vocês? Vocês percebem que o que eu estou dizendo aqui é o quê? Numa palavra, verdade, ridículo. Eu diria que é um absurdo, né? Não é um absurdo? Quando a gente coloca assim, uma insanidade, né? Quando a gente coloca assim, mas nós fazemos isso o tempo todo, né? E talvez por isso que seja tão difícil o relacionamento com o outro. Outro. Né? O outro é separado de mim, né? Isso tem a ver com o desamparo em que momento? Momento em que eu trago essa minha insatisfação com o outro e digo, mas eu já passei muito disso na minha vida. Eu sofri muito. Porque meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, uma professora que eu tive, uma vizinha, meus irmãos, né? Traz a cena do desamparo aprendido e a gente pode ser, para algumas pessoas, a gente entra no modo coitadinho. Coitadinha de mim. Eu não tive isso. Eu não pude aquilo. Só quem fazia isso era fulano. Para mim não tinha. Né? Ninguém me deu. Ninguém me levou. Entende? Isso começa com o desamparo aprendido. Com esta sensação ou com esta memória, que é uma falsa memória, né? Eu estava conversando esses dias lá com alguém no consultório sobre a memória que a gente tem desses traumas. A gente não tem memória desses traumas. Entende? Às vezes não é exatamente um trauma, é uma repetição daquela sensação de insatisfação, de desprazer. Por quê? Vou explicar para vocês, isso talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas é assim, ó. Um bebezinho, ele só tem basicamente as duas sensações, prazer e desprazer. Um cérebro assim que não conhece o mundo, né? Acabou de sair da barriga, o que ele conhece? Nada. Então é prazer e desprazer. O desprazer, para o bebê, significa morte. Porque se ele não for cuidado, ele morre. Entende? Ah, mas ele tem um registro, o bebê pensa isso. Não, o bebê não pensa isso. O bebê faz registros, né, na formação do psiquismo, que são registros de ameaça. Entendeu? Eu tô aqui sozinho no escuro, eu não tenho comida, ninguém me pega, ninguém me ama, ninguém me cuida. Entende? Pensa no desespero desse bebezinho que saiu de uma barriga onde tudo era perfeito. Ele não chorava, ele não tinha necessidade alguma. E de repente ele sai para um mundo onde ele passa frio, passa fome, fica sozinho, acorda e não reconhece aquilo ali. Entende? Então, este cérebro do bebê, ele vai entender, eu estou longe daquele conforto, eu vou morrer. Né? E é por isso que o desamparo é tão grave, tão sério. Porque é um registro que fica ali e a gente traz para a nossa vida de adulto, né? Só que na nossa vida de adulto a gente precisa dos porquês, né? A gente precisa entender o que é, de onde vem, para onde vai. E aí é que começam os problemas,
Deve ser por causa do outro. Deve ser porque ele não é do jeito que eu quero que ele seja. Deve ser porque ele não faz as coisas que eu quero que ele faça. Vocês acham que é verdade? Não é verdade. É desamparo aprendido. Né? Por que a gente é infeliz na nossa vida? Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Ó, não vai rolar, tá? Não vai ser. A não ser aquelas coisas que dependem de você. Quais são? 4 coisas que todos os meus pacientes têm que saber decorar. Vem aqui, vamos ver se você fez a tarefa de casa. Você vai falar as 4. Vem. Você sabe. 4 coisas que a gente tem que fazer nos 80%, porque perfeito não tem. 4 coisas. Eu não sei se eu lembro. Claro que lembra. Comer o quê? dormir, tomar água. Não. Fazer atividade física. Comer, dormir, fazer atividade física e Se relacionar. Pensar. qualidade do pensamento. Ah, tá reprovada. Não vai ganhar diploma esse ano. Não vou dar alta, não vou dar alta. Não tá de alta. Não tá de alta. Ficou nervosa. Então, 4 coisas que a gente... Uma delas não está exatamente no nosso controle, assim, mas hoje a gente vai aprender a pensar melhor. Então, o que eu como? Alguém empurra comida na sua boca? Não. Então é escolha, né? Certo? Mas o outro não come o que eu quero que ele coma. A criança não come o que eu quero que ela coma. E você, come o que você deve comer? Atividade física. Se você não pratica atividade física, você vai ter dor. Ponto. Simples assim. Se você não faz, alguém pode fazer por você? Não. Mas aí a gente diz, acorda, levanta essa cadeira, vai correr no parque. Outro. Milagre da manhã, né? Então, a alimentação, o sono. Alguém aqui tem problema para dormir? Vocês têm problema para dormir? Daí você diz assim, dorme, dorme, eu quero dormir, eu quero dormir. E o cérebro obedece? Não, porque não é assim que funciona. Por quê? Porque quando eu digo, dorme, 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 você tem que dormir. Cortisol na corrente sanguínea. Entendeu? Cortisol tem os sintomas da ansiedade e me faz entrar em modo luta ou fuga, não relaxamento. Então, para relaxar, você lembra como é que faz a respiração diafragmática? Quer vir fazer aqui enquanto eu mostro? Não? Então eu vou fazer. Então é assim, ó, vamos fazer junto. Descruza a perna, solta aqui. Esse é um dos exercícios, talvez o mais fácil, assim, mais tranquilo, que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Quase imperceptível. Você pode estar na fila para ir arrancar um dente, né? Qualquer situação, uma prova que você tem que fazer, tá tudo certo. Você pode fazer a respiração ali. Então, a gente vai alongar a nossa coluna, como se tivesse um fio que puxasse aqui. Quem faz pilates aqui? Ninguém faz pilates? Yoga? Alongamento? Já fez? Então, a gente alonga aqui, né? Nós temos o nervo vago, que é responsável por ativar o módulo do fuga, a gente quer desativar. Então, a gente vai coluna reta. E aí, nós vamos respirar em 3 tempos. Aqui a gente tem um músculo chamado diafragma, né? Então, a respiração diafragmática, ela é assim, ó, em 3 tempos. Nós vamos inspirar pelo nariz, segura um pouquinho e solta pelo nariz, tá? Então, ó, vou inspirar contando até 4, vou segurar contando até 5, se for possível, e vou soltar contando até 6. Então, ó, inspira e enche. Devolve a barriga lá para dentro. Então, inspira. Solta. Então, ó, quando a gente solta, já vai soltando o corpo, né? A ideia é fazer isso, escolher um horário do dia, fazer isso umas 6 vezes, 6 respirações.
Agora, se você está parada no sinaleiro, faça uma ou duas. Está parada no ônibus, faça uma ou duas. Está na fila, uma ou duas. Antes de levantar, antes de dormir. Um trabalho chato, uma coisa desgastante, ou todas as vezes em que você perceber que está assim, solta, respira e vai dizendo para você mesmo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu posso ficar bem, eu posso me regular, isso é só um pensamento, eu não tenho que dar conta de tudo isso, tá tudo bem. Eu tenho tempo aí? Opa! Falaram que era meia hora que eu ia falar? Tá. Então, eu já estou incluindo outras técnicas aqui, né? A técnica do autoabraço e tudo mais. Então, assim, tem que colocar, às vezes, um alarme no celular que é para você lembrar de fazer a técnica, né? Essa respiração. Ou, eu não gosto de colocar horário, assim, às 3 horas da tarde eu vou fazer. Eu não gosto disso. Eu gosto de fazer, por exemplo, depois do almoço, antes de sair de casa, antes de começar a trabalhar, depois que eu trabalhei, a hora que eu chego em casa, né? Parei para tomar um cafezinho, vou fazer. Né? Momentos assim onde você vai percebendo que você pode estar entrando em modo luta ou fuga, né? E aí você vai fazer a técnica com intenção, que é para você soltar e dizer para o teu corpo, né? Para o teu sistema nervoso, está tudo bem, eu não preciso ficar nesse modo aqui, né? E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, a ideia de que esse desamparo aprendido existe, né? É uma situação comum para todos nós que somos seres humanos, porque a gente passa por situações de desprazer, de medo, de dor, né, ao longo da nossa vida. E por causa desse desamparo e tudo mais, nós acabamos criando 3 crenças irracionais. O que é uma crença irracional? Uma crença irracional. Na realidade, nem faz sentido pra gente. Porque ela é irracional. Quando a gente pergunta assim, né? Mas você acredita mesmo que você tem que ser perfeito? Vocês acreditam que vocês têm que ser perfeitos? Não tem perfeito. Então, 3 crenças são as principais e quase todo mundo tem, né? Pelo menos uma delas, muitas pessoas têm as 3 e normalmente a gente tem as 3, só que de uma forma assim, uma pior ou pode ter as 3, bem ruim mesmo. Quer perguntar? Então, as 3 crenças irracionais, ó. Se você tiver, né? Não precisa nem fazer um sinal, mas eu sei que todo mundo tem. Então, vamos lá. A primeira delas é: não sou o suficiente. Então, assim, eu nem vou lá porque não vai dar certo, eu não vou conseguir. Né? Não, eu tenho que fazer mais, porque isso aqui que eu fiz é muito pouco. Né? Às vezes você vai receber uma visita, eu fiz só esse bolinho aqui porque eu não sei fazer, né? Entendeu? Mas eu sei que você não vai gostar porque é só um bolinho. Né? Aí você entrega um trabalho, um relatório, e você diz assim, se você quiser eu posso melhorar, né? Não está muito bom, eu sei que não está muito bom. Né? Também vem daquelas situações assim, não sei se só eu que fui chamada na escola ou em algum lugar para dizer assim, o que é que você fez? Né? Quando alguém diz assim, precisamos falar com você daqui a pouco, preciso falar com você, vá na minha sala. O que vocês pensam? Pois por que a gente não espera receber um elogio, né? Por que é sempre coisa ruim? Quando chegar em casa você vai ver. Vocês não falam isso para os filhos de vocês, né? Vai ver quando chegar em casa, nós vamos conversar. Né? Essas são crenças
que é o piloto automático do nosso cérebro que presta atenção nas coisas ruins. Então, claro que em algum momento alguém te chamou e disse, nossa, mas que quarto bem arrumado, mas essa cama tá linda, que lindo, que maravilhoso. Não? Nunca falaram isso? Uma professora, bom, eu fui professora há mais de 30 anos, né? E eu tinha um cuidado, assim, mas no fundo, a gente não consegue dizer tá perfeito, né? A criança chega ali e você diz, ah, muito bom, muito bom, muito bom. Mas esse aqui... Né? Então, a criança, ela cresce com isso também, né? Isso tá bom, mas aquilo ali... Né? Ou então você limpa a casa, arruma tudo e a pessoa olha e diz, ah, bem legal, mas essa cadeira tá meio torta, né? Isso aqui não ficou muito bom. Essa cortina aqui me combinou muito. Ou então você se arruma, né? Bem bonita, assim, mas sei, acho que né, esse teu óculos aí não ficou muito bom para você. Ou não, esse sapato, né? Não é? Ou é só comigo? Acontece com vocês? Você corta o cabelo, assim, ninguém nota. Ninguém nota, né? Coisa impressionante. Você compra uma roupa nova, também ninguém nota, né? Sim. É. Não, nada. É. Então, a gente tem uma necessidade de validação, né? Note que eu me arrumei, perceba, né, que eu fiz um bolo, perceba que a casa está limpa, o banheiro, lavei o banheiro hoje, olha que banheiro cheiroso. Né? Só lembra quando o ralo tá lá. Nossa, que cheiro ruim. Quando tá limpo, ninguém fala, né? É isso, sabe? Isso nos remete ao nosso desamparo aprendido. E a essas três crenças que são formadas. Então, uma crença não sou suficiente. Né? Vai ter alguém melhor do que eu. Ah, eu vou fazer vestibular de não sei o quê. Aí nem vou fazer porque eu não vou passar, né? Tem gente melhor do que eu. Aí vocês vão lá nas redes sociais. Nossa, só eu que não tenho, né? Só eu que não sou, só eu que não fui, né? Porque primeiro que as pessoas não vão postar que elas estão com dor de barriga, que o cabelo não deu certo, não ficou bom, não dormiu, tá cheio de olheira, né? Não vão postar isso. Entendeu? Hoje tudo tem filtro, né? A outra crença é: preciso ser amada. Quem não quer, né? Só que são duas que são muito parecidas, normalmente estão andando juntas. Preciso ser amada e preciso pertencer. Então, eu preciso pertencer a um relacionamento, senão quem sou eu? E aí as pessoas ficam em relacionamentos tóxicos, né? As pessoas se sujeitam a trabalhos tóxicos, pessoas tóxicas, né? Eu escuto muito, é bem comum de acontecer lá no consultório, a pessoa que chega e não sabe colocar limites nos outros, não sabe dizer assim, olha, você não pode falar comigo assim. Por quê? Porque se eu disser isso, as pessoas não vão gostar de mim. Se eu não fizer tudo o que o outro espera que eu seja, que eu faça e que eu pense, né, o que vem de lá para cá, que é a mesma coisa que a gente faz daqui para lá, né? Se eu não fizer, a pessoa não vai gostar de mim. Ela vai embora, ela vai me mandar embora, ela vai me despedir. Eu não sirvo. E eu preciso ser amada. Então eu vou ser amada por quem se eu não pertenço? Entende? Então, vocês conhecem alguém que tenha uma dessas crenças aí? Acho que todo mundo tem, assim como todo mundo tem desamparo aprendido, né? A gente faz coisas, a gente se sujeita a coisas por causa dessas três crenças. Agora, dentro da neurociência, a nossa ideia é explicar que isso acontece com todos os seres humanos. Então, nós não somos menos porque a gente sente isso, tá? Nós somos humanos e é por isso que a gente sente isso. Porque o ser humano foi feito para pertencer. Essa área aqui que vem já pronta do nascimento, ela é a área da conexão. Hoje em dia tem muitos adolescentes, né, e adultos jovens que estão atrofiando essa área. Por que será? Porque não usa.
não se conecta. Fica só nas telas, todas as telas, né? Entende? Ah, eu tenho que ir lá comprar? Não, eu vou comprar aqui. Eu vou assistir aqui. Eu vou estudar aqui. Né? Então, essa área, todas as áreas, né? Tudo no nosso corpo. Se a gente não usa, atrofia. Né? Então, eu falei que a atividade física é muito importante. Se a gente não usa os músculos, eles perdem a função. Né? Nós meninas, a gente tem que aprender a fazer a contração pélvica, né? Por quê? Porque senão daqui a pouco tosse, perde xixi, né? Os homens também têm que fazer, é diferente, mas tem que fazer também, né? Para chegar na terceira idade fit, né? Eu tô quase lá, assim, ó, pezinho ali, quase lá. Qualquer dia eu já venho com a placa ali de estacionamento idoso, enfim. Então, o que a gente faz com todas essas informações? Primeiro de tudo, autoconhecimento, né? Todos nós temos essas questões aí. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, a gente não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não precisa ficar achando que nós somos menos, porque esse é um pensamento comum a todos nós. Claro, aquela pessoa que imagina, eu sou, entendeu? Eu não tenho nada disso, né? Autoengano, né? Ou também pode ter um transtorno de personalidade narcisista, um troço assim, que tem muita gente assim, psicopata também, que não tem essas coisas, né? Mas nós, seres humanos, assim, a gente tem tudo isso aí. E aí, a Adri me disse que eu tinha que colocar uma questão para vocês, uma questão de reflexão. Eu sei que vocês aqui fazem uma oração que se chama a oração da serenidade, né? Lindíssima. Mas a gente precisa prestar atenção nas palavras dessa oração. Vocês já prestaram atenção? Já fizeram uma reflexão sobre isso? Não? Então, vamos por partes, né? Concedei-me, Senhor. Não é uma coisa que eu possa... Dificilmente eu vou fazer isso sozinha, assim, do nada. Então, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Né? Falamos aqui um pouco sobre isso. Sobre o outro lá e tal. Né? Eu quero que o outro seja o que eu quero que ele seja. Não vai ser, né? Então, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Não quer dizer ficar plantada aqui que nem uma árvore. Daqui não sai daqui ninguém me tira, a vida ou azar, tudo vai ser assim, barará. Coragem para modificar aquelas que posso. Essas coisas aqui que a gente falou sobre o desamparo aprendido, que fazem parte do nosso passado, né, dos nossos traumas de infância e tudo mais, dá para mudar? Dá para mudar a nossa história? Não dá, né? A história como a gente viveu, tá lá, tá aqui. Então, não é uma coisa que eu possa modificar, mas eu posso compreender muitas coisas que eu espero que o outro me dê, que o outro seja, que o outro faça, que as coisas mudem para que eu passe a viver melhor. Não vai, tá? Porque é uma memória que está aqui. O que a gente pode fazer é escolher. Então, serenidade para aceitar aquilo que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquilo que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. A expectativa que a gente coloca de que o outro vai me fazer feliz, né? Aquilo que eu quero que o outro seja, e aquilo que a gente falou aqui, então, os 4 aspectos, né, para você ter saúde e tal. O que eu como, a atividade física que eu faço, o sono, como que eu durmo, se eu durmo bem, se eu não durmo, o que eu coloco aqui dentro da minha cabeça, né, a minha qualidade de pensamento. Eu tenho qualidade de pensamento ou não? Então, a reflexão que eu quero propor para vocês é alguma coisa muito prática,
que vocês vêm trazendo na bagagem de vida de vocês, né? Entre essas coisas que eu quero, que eu preciso para ser feliz, para estar bem, né? Então, está no teu alcance ou não? Se não está, então vamos focar naquelas, né, na coragem que eu preciso? Então, qual é a coragem que você precisa descobrir? Coragem para fazer o quê? Coragem para mudar o quê? Né? Para nós que somos católicos, a gente costuma fazer um projeto de quaresma. Então, na quaresma, a gente tem um propósito. Nessa quaresma, o que eu vou fazer? A que eu vou me dedicar? Né? Para quê? Para me tornar uma pessoa melhor. Melhor no quê? Eu tenho que querer ser melhor, né? Então, no que eu quero ser melhor? Tá? E essa coragem, ela vem do Espírito Santo. Mas a gente precisa querer, né? Que enquanto eu digo assim, não, é porque você não faz o que eu quero, que eu sou infeliz. É porque você não me deixa ser feliz. Porque eu estou colocando fora de mim, quando na realidade tem muita coisa dentro da gente, da nossa vida, que a gente pode melhorar. Né? E às vezes são coisinhas pequenas, pequenos passos, coisas que a gente já está cansada de saber, né? Eu tenho que fazer isso. Por que não faz? Né? Por que não faz? Porque o outro vai falar, porque eu não vou ser gostada, porque não. Crenças irracionais. Por isso que elas são irracionais, porque elas não são verdadeiras. Porque quando a gente para e pensa, a gente diz, meu Deus, e eu achando que eu tinha que ser perfeita, né? Tá? Então, eu vou encerrar aqui a minha fala dizendo que todos nós temos um cérebro desse, um cérebro imperfeito, por um lado, perfeito pelo outro, porque nós temos plasticidade cerebral, e a plasticidade significa que nós podemos, sim, transformar a qualidade do nosso cérebro. Né? Mas, primeiro de tudo, a gente precisa ter uma direção. O que eu quero melhorar? O que eu quero evoluir? O que eu quero mudar? Né? E muitas vezes encontrar os caminhos. Né? Então, o meu desejo para vocês é que vocês, cada dia, consigam dar um passo. Porque se o meu objetivo é chegar lá, se eu ficar parada, eu não vou chegar. Se eu der um passo para a direção errada, eu também não vou chegar. Mas se eu der um passinho, passinho pequenininho, eu já estou me aproximando. Né? E eu quero pedir a Deus que Ele nos dê, a todos nós aqui, a coragem de dar esse pequeno passinho na direção que a gente sabe que precisa caminhar, melhorar, evoluir, desenvolver na vida de cada um de nós, na nossa, né? Sem esperar que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui, contem comigo e a gente vai se falando. Um beijo, fiquem com Deus.